Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes da Unesp aqui em Araraquara. Bom, vamos lá. Existe nos Estados Unidos um Serviço Nacional de Meteorologia. A sigla em inglês é NWS. Ele é responsável por alertas climáticos. Ele visa proteger cidadãos, óbvio, e apoiar a economia, também é óbvio. Na sua estrutura, existe uma agência cujo nome é Centro Nacional de Previsão Ambiental, que também tem uma sigla em inglês, NCEP. Esse Centro Nacional tem 122 unidades espalhadas pelos Estados Unidos. São centros regionais e locais de previsão meteorológica sob a sigla WFO. As enchentes que ocorreram no Texas recentemente, há poucos dias, vitimaram até o momento, infelizmente, 120 pessoas. Sempre gosto de realçar, quando a gente está usando um número, vitimaram 120 pessoas, não é um número matemático, aritmético. São 120 indivíduos, seres humanos. Portanto, é muito preocupante o número, que fosse 1, 100, 200, não interessa. São seres humanos iguais a mim e a você que me ouve agora, que tiveram uma morte trágica. Mas essas enchentes que vitimaram lá no Texas teve uma relação com a falta de alertas à população. Aqui no Brasil nós temos serviços semelhantes, de âmbito municipal, de âmbito regional, de âmbito estadual e também de âmbito federal. Tem uma enchente, uma forte chuva, alguma coisa nesse sentido, são emitidos alertas. Nos Estados Unidos, essas questões de alertas ambientais, elas são necessárias porque são agravados também, além da questão das enchentes, por eventos como tornados e furacões, que são de grande magnitude nos Estados Unidos. Para nossa sorte, nós não temos aqui, mas lá existem, causam severos problemas, e esses centros de alerta fazem um serviço importantíssimo na previsão e dos danos do que vai ocorrer. Bom, esse Centro Nacional, para essas enchentes do Texas, emitiu um alerta. Mas nem todos os regionais e locais replicaram, ou seja, transmitiram para a unidade. Porque, vamos lá, como é que funciona? Você tem os equipamentos para isso, você tem o sistema de informação para isso, mas você precisa ter lá na ponta, no local, alguém que tome providências. Então, temos dois elementos aí, o elemento técnico associado à ação humana. Só o elemento técnico não é suficiente, é preciso ter o quê, nesse caso? Um servidor, ou seja, um indivíduo, um funcionário público, como nós falávamos, que vá dar sequência ao alerta. O porta-voz, me corrigindo, a porta-voz do governo dos Estados Unidos afirmou que o alerta foi emitido, e realmente foi. Mas as pessoas, segundo ela, estavam dormindo, porque o alerta foi na madrugada. Acrescentou ainda esta porta-voz que as enchentes são um ato de Deus, portanto, não se pode culpar o governo. Isso deixa a pergunta no ar. Devemos culpar Deus pelo que aconteceu? Devemos colocar Deus que foi responsável pela morte de mais de 120 pessoas e, no caso trágico, de 27 crianças e monitores, desses 27, a maioria crianças, que estavam em um acampamento às margens do rio, que aumentou seu volume rapidamente. Ou seja, que se elas tivessem sido alertadas, elas não ficariam tão próximas do rio. Ah, mas era madrugada. Exatamente. É aí que entra o fator humano. O responsável avisa a autoridades, vizinhos, que seja, saiam desse lugar, que esse lugar vai passar um volume de água enorme, que foi o que aconteceu e vitimou todas essas pessoas. Por que não houve esse alerta do servidor público, do
funcionário público no âmbito regional e local? Porque ele pediu demissão. Pediu demissão após aceitar a proposta feita pelo DOGE, que é a sigla do Departamento de Modernização, que era chefiado por Elon Musk, que promoveu cortes de despesas no serviço público nos Estados Unidos. Vamos a essa questão em particular dos cortes. Antes dos 100 dias do novo governo dos Estados Unidos, ou seja, já há pelo menos mais de quase 2 meses atrás, já haviam sido identificados pela agência Reuters, que é uma agência internacional de informações, que 20 casos onde o corte de verbas ocorreu, verbas do serviço público nos Estados Unidos, trouxe demissão de servidores, como esse que pediu demissão local, porque foi incentivada a sua demissão, ou aquilo que a gente chama de demissão voluntária. Houve o cancelamento do teletrabalho e tudo isso, associado ao corte de verbas, causaram, na realidade, um aumento de custos na administração pública. Veja bem, o corte de verbas causa aumento de custos. Vou dar um exemplo específico da questão do teletrabalho. Os indivíduos estavam trabalhando para o Estado na sua residência, valendo-se da rede de internet na sua residência. Quando foi cancelado o serviço de teletrabalho, tiveram que ir para os prédios públicos trabalhar conjuntamente, só que a rede de internet desses locais não suportou o aumento de uso dela. Então, tornou o serviço mais ineficiente. Só para a gente ter clareza, corta custo não significa aumento de eficiência, significa, às vezes, o contrário, o aumento da ineficiência. Bom, qual que é a conclusão disso tudo? Não podemos olhar para as questões que implicam na administração pública, ou seja, naquilo que faz o Estado prestar serviços para os cidadãos, numa conta rasa, numa conta superficial de meramente corta a verba ou aumenta a verba. As coisas são mais complicadas do que isso. Elas funcionam com outros fatores para além dos recursos financeiros. Existe o saber técnico dos indivíduos que vem acumulando ao longo do tempo. Existe a capacidade de usar equipamentos. Existe o compromisso do servidor público com as questões sociais, coletivas, portanto, a sua sensibilidade, portanto, a sua subjetividade. A objetividade no setor público ela é necessária, ela é preciosa, mas o saber dos indivíduos também precisa ser considerado. Por último, eu vou usar esse espaço para emitir um protesto da minha parte. Nós vimos, há poucas horas atrás, o presidente dos Estados Unidos aumentar as tarifas de importação para os produtos brasileiros. Imediatamente, houve uma reação social, não do nosso governo somente, mas uma reação social, principalmente por entidades empresariais, dizendo que esse aumento de tarifas prejudica a produção nacional. O que motivou esse aumento? Segundo um deputado eleito por São Paulo, não residente em São Paulo, que está licenciado nos Estados Unidos, foi por ele ter feito uma articulação contra um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha o que é inconsequência. Olha o que é a falta de responsabilidade e olha o que é um sentimento anti-Brasil, que eu diria um sentimento antipatriótico. Vale qualquer coisa para perseguir as suas ideias, mesmo que isso signifique um prejuízo para emprego, para a rentabilidade da nossa indústria, para a rentabilidade dos nossos negócios. Só peço que vocês saibam de quem que eu estou falando. E se eventualmente na próxima eleição
votarem nesse mesmo indivíduo, tenho certeza, vocês estão votando contra o Brasil. Peço desculpas pelo meu exagero aqui nas palavras, mas é o meu sentimento. Aqui falou o professor Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.